Bom dia! Vamos aí a este vídeo a respeito de liderança transformacional. Assim, eu percebo que isso tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo e também o momento que a gente viveu nesse processo de revitalização. Creio que esse outcome tem tudo a ver com isso, né? Essa ideia de você transformar uma realidade a qual você se encontra, e isso junto com a questão do serviço. Aquela ideia onde você desenvolve uma liderança que influencia outras pessoas a realizar aquilo que o segundo mandamento, na verdade, que Deus nos deixou, deve ser colocado em prática, né? Durante o nosso tempo de ministério, sempre me vem em mente a palavra ministro. Eu sempre tenho essa palavra em mente. Isso do tempo que a gente serviu na igreja como diáconos, no ministério diaconal, como líder do ministério diaconal, como líderes do ministério de casais. A Rose também como líder do ministério feminino na igreja de Toledo, a qual a gente participou e por meio dela nós fomos enviados ao campo. Sempre essa palavra ministro veio na nossa mente, que é a ideia do remador de baixo, né? Aquela pessoa que não aparece, ela não é visto, é aquela pessoa que se esforça mais que os outros, né? Porque está ali embaixo remando, está fazendo a força, e é aquela pessoa que, se o barco, o navio começar a afundar, é a primeira que morre, ou seja, é a primeira que tem que abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, é a primeira que tem que morrer para poder servir aos outros. Isso sempre esteve muito forte no nosso coração. E aí, à luz dos textos que a gente vem estudando até aqui, do material que foi colocado para a gente na plataforma, isso tem instigado muito o nosso coração nesse desejo realmente de cada vez mais servir aos outros. E eu sei que isso está atrelado à questão dos dons que Deus nos dá, né? E isso é interessante que eles devem se manifestar em atos de serviço, né? Eu vejo que tudo aquilo que Deus nos capacita a aprender durante a nossa vida, Deus nos dá o privilégio de colocar isso em prática em função dos outros, né? Em função de servir aos outros. Independente se você esteja no cargo de liderança ou não. Claro que na liderança isso deve estar mais visto, né? Porque na verdade nós como igreja nós somos chamados a servir. O povo de Deus foi chamado a servir. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, o povo de Israel ele foi chamado a servir as outras nações, para que eles pudessem influenciar as outras nações, não serem influenciados por elas. Só que infelizmente pisaram na bola e não fizeram aquilo que Deus havia determinado sobre a vida deles. E aí, junto a isso, Deus promete alguém que vem para servir o Senhor Jesus. E aí ele deu o exemplo aos seus discípulos. Os seus discípulos deram o exemplo à igreja primitiva, e só que infelizmente com o desenrolar da história humana, a igreja acabou perdendo esse sentido ou esse propósito de vida a qual Deus tinha determinado e também deixado o exemplo no próprio Senhor Jesus. Então, essa ideia de resgatar não somente a liderança servidora, mas uma igreja que serve, isso deve ser colocado de forma muito expressiva no contexto ao qual nós estamos vivendo hoje. E sem sombra de dúvidas começa onde? Nos cabeças, né? Os líderes precisam mostrar esse desejo de servir. Eu penso assim, no tempo de ministério em
em Afogados. Como Deus deu o privilégio da gente colocar aquilo que a gente durante a vida aprendeu a serviço dos outros. Eu sempre fui muito do fazer, né? Deus me ensinou muitas coisas, manuais, na prática, em diversas áreas, a qual nós podemos colocar em prática lá no sertão, né? Seja na área de marcenaria, seja na área de pedreiro, seja na área de metalúrgica, enfim, em N áreas aí Deus nos deu o privilégio de aprender alguma coisa e lá a gente pôde servir aquela comunidade na prática, né? Com aquilo que Deus proporcionou na nossa vida. E isso desenvolveu um ambiente onde a igreja foi levada a fazer esse tipo de coisa no dia a dia, né? Tanto é que para nós assim é algo muito gratificante que mesmo a gente saindo do sertão, uma igreja humilde, pequena, teologicamente fraca, mas por um outro lado, com um desejo enorme de servir a comunidade. Nós saímos de lá, ficou um irmão tomando conta, um presbítero assim, nécio de tudo, mas ele tinha um desejo de servir aquela comunidade, de servir aquela igreja. E nós saímos e a igreja continuou, mesmo sem a perspectiva de pastor, com pouca perspectiva de recurso financeiro, recursos humanos também, com pouca perspectiva de crescer, e aqueles irmãos continuaram o ministério do projeto Saber e Crescer, continuaram os ministérios na igreja, e isso tudo com a simplicidade que eles tinham, mas com aquilo que eles aprenderam a partir de nós, servindo, né? Colocando em prática aquilo que Deus tinha proporcionado na vida deles, né? E uma das coisas que assim eu me recordo e que isso ficou marcado no contexto da igreja lá é que quando a gente chegou lá, por causa de uma liderança fora dos padrões bíblicos, né, totalmente contrário a tudo isso que nós temos estudado durante esse tempo, os líderes eram os primeiros a se servir nas refeições, não esperavam os visitantes. Nos eventos, os líderes eram os primeiros a se sentarem. Se faltasse lugar, a liderança não dava lugar para aquelas pessoas que estavam chegando. E aí a gente chega lá com uma perspectiva de trabalho totalmente diferente. Nas refeições, nós éramos os últimos a se servir. Se sobrasse comida, a gente comia. Se não sobrasse também, a gente de boa chegava em casa, fazia um lanche, alguma coisa assim. Nos eventos, nós éramos os últimos a se sentar. Se nós nos sentávamos, porque a ideia é a gente sempre estar servindo e ajudando aquelas outras pessoas, né? Se faltasse lugar, nós éramos os primeiros a se levantar para proporcionar o lugar àquelas pessoas que estavam chegando. Então, isso fez com que despertasse no coração daquela igreja algo diferente, né? Algo que, por exemplo, elas falaram, nossa, nós nunca vimos dessa forma, né? E isso acabava influenciando aqueles irmãos a praticar a mesma coisa. Ou seja, alguém me falou aí, eu não sei quem, que a igreja ela só vai até onde a sua liderança ou seu pastor vai. Então, se o pastor senta, a igreja deita. E isso, assim, essa ideia de servir na prática nós temos visto assim grandes manifestações da graça do Senhor no contexto da igreja, né? Lá em Afogados, aqui em Sorocaba, faz 3 meses e meio que nós estamos aqui, e aí nós chegamos com essa mesma pegada, sabe? Uma igreja que estava enferrujada, parou no tempo, uma liderança encruada, com assim um coração cauterizado, que não se mexia. E aí a gente já chegou aqui assim, tocando horror. Chegamos do nosso estilo realmente de servir, né?
chegamos com a ideia de influenciar esses irmãos. E aí, agora estudando esse material, isso incentivou mais ainda o nosso coração desse desejo de implantar uma liderança servidora, começando de cima, né? Em Afogados a gente não tinha liderança instituída. Aqui em Sorocaba, né, já tem uma liderança instituída. Então o desejo de colocar no coração desses irmãos, assim, a forma do serviço. Nós estamos aqui para servir essa comunidade. E interessante, assim, nós agora pensando, né, gravando esse vídeo, pensando aqui na nossa realidade, o quanto isso tem mudado, porque nós temos visto irmãos assim que não se levantavam para nada, mas não levantavam um garfo, sabe? No Ministério de Louvor, o líder do Ministério de Louvor, se faltasse alguma coisa, ele ficava sentado no local onde ele estava, e aí ele ficava esperando, ele nem falava, né? Ele ficava esperando alguém da equipe do louvor ir buscar o cabo e colocar a caixa de retorno na frente dele, enfim. Ele ficava sentado ali esperando aqueles que estavam ali, os subordinados dele, vir e servir no momento ali que ele estava vivendo. E aí, hoje nós já estamos vendo que ele sai do seu lugar, ele está indo buscar as coisas. Nós fizemos um mutirão agora esse final de semana, domingo de manhã. Esse cara estava ali, estava lavando o ventilador, estava puxando o banco, estava envolvido. Isso tudo por quê? Eu creio que sim, ele viu o exemplo do qual nós começamos a desenvolver, do trabalho que nós começamos a estudar junto à liderança, né? Esse material que nós estamos estudando, eu estou repassando à liderança, claro, em pequena escala, mas eu estou repassando a eles, e isso tem feito grandes mudanças no meio deles, criando esse senso de igualdade, esse desejo de ajudar os outros, né? Tem um outro irmão aqui que ele participa pouco, mas quando tem alguma coisa aqui para realizar, e interessante que os irmãos falaram que é agora que ele começou a fazer isso. Quando tem alguma coisa para fazer aqui, cortar a grama, limpar, fazer um mutirão, enfim, podar as árvores, né? Eu coloco o recadinho na igreja, ou às vezes eu aviso os irmãos assim, ele é o primeiro a chegar. Né? Tá despertando esse desejo de ajudar, né? O desejo de ser o primeiro em servir. Opa, tá precisando de alguma coisa? Eu tô aqui, né? E interessante que isso tem nos ajudado a criar um ambiente onde as tomadas de decisões elas se tornam conjuntas assim e fácil de chegar a um consenso comum, né? As pessoas estão motivadas a participar, né? Pegando o exemplo do Ministério Diaconal, é algo que a gente tem trabalhado isso no coração dos irmãos. Eles nem sabiam como funcionava o Ministério Diaconal, eles nem sabiam como que eles deveriam desenvolver o trabalho, e agora essa ideia de cingir-se com a toalha e servir os outros tem sido visto de forma assim natural no contexto da igreja, né? Nós tínhamos aí um problema, né? E temos ainda, sem sombra de dúvidas, um problema com escala, né? Tava na escala, aí o irmão não vinha, avisava em cima da hora, minutos antes de terminar o culto, ele avisava, e aí vinha o líder do ministério e falava com um tom de chateação, até de ira, de raiva, falava, ele não veio e tal, o que a gente vai fazer agora? Tem que conversar com esse irmão. E aí prontamente eu, a Rose, falava assim, não, fica tranquilo, irmão, nós vamos servir no lugar dele hoje, nós vamos ficar no lugar dele hoje. Ou seja, nós mostrávamos uma atitude contrária àquilo que ele estava tendo, né? E talvez ele gostaria de receber algo também bem incisivo da nossa parte. Não, vamos conversar, vamos, né? Não, nós prontamente com alegria falamos, não, deixa que hoje a gente vai fazer no lugar dele, né? E isso começou a mudar a realidade também do ministério diaconal. Isso tem influenciado os irmãos a servirem com alegria, né? A ideia assim, tipo, não, se ele não veio hoje para servir, deixa que eu sirvo, porque o privilégio é meu. Ele perdeu o privilégio de estar aqui hoje. Então isso tem mudado a realidade, né, no nosso contexto aqui. E eu vejo que esse é o chamado de toda a igreja,
sabe? Ontem era segunda-feira, era dia de folga do pastor. Eu estava onde? Eu estava lá em São Paulo tirando um filho de um casal aqui da igreja, da rua, que estava em situação de morador de rua por causa de drogas, né? Saímos bem cedo daqui, voltei ontem à noite, não pude nem participar do tempo que a gente tinha aí juntos, mas era dia de folga do pastor, né? Outros líderes no dia de folga, o que eles vão fazer? Não, nem o WhatsApp não responde. Não estou aqui falando no sentido de me vangloriar, estou falando no sentido de que Deus nos deu o privilégio de estar em posições de liderança no contexto da igreja. Para quê? Para que a gente se acomode, para que a gente mande os outros a fazer, porque a gente busque os nossos direitos, né, como líderes no contexto organizacional e mais voltado para aquilo que o mundo nos oferece como liderança. Não. Nós estamos aqui para influenciar, e a gente influencia de forma servindo, né? Eu estava lá, fomos ontem com a família, foi um dia muito difícil, né? Mas Deus me deu o privilégio de estar junto com essa família, de tirar esse jovem da rua, levar para um centro de reabilitação. Cheguei ontem à noite quebrado, né? Meu dia de folga. Hoje de manhã, 6h20 da manhã, nós estamos fazendo reforma aqui na igreja, 6h20 da manhã, o cara que está colocando o forro me liga: ó, tô aqui no portão. Eu levanto rapidinho, vou lá, abro o portão, ajudo ele a montar um andaime e tudo mais. Tipo assim, Deus me deu o privilégio de estar aqui nesse ministério. Eu sei que a gente tem que tirar o dia de descanso, eu sei que a gente tem que tomar cuidado com os afazeres do ministério, só que nós somos chamados a servir. O Senhor Jesus, ele veio para servir. E se a gente não toma essa posição, né, a igreja para, e aí nós vemos o descaso que nós estamos vendo no contexto de várias igrejas. Nós temos visto o exemplo, o mau exemplo, muitas vezes, que líderes têm dado no contexto da igreja. E a igreja vai atrás dessa liderança. Então, os 15 minutos já foram, né? Esse outcome de liderança transformacional, de igreja servidora, isso tem despertado mais ainda aquilo que já estava no meu coração, no coração da Rose, né? Esse senso diaconal que nós temos dentro de nós tem fluído de forma fantástica, e eu tenho me deliciado com esse material. Eu gostaria de aproveitar mais ainda, aplicar mais ainda no contexto da igreja, só que infelizmente pelo momento que a gente está vivendo, as demandas que a gente está tendo aqui no ministério, nesse processo de revitalização, que é um processo de revitalização também, tem feito com que a gente não aproveite tanto, mas eu creio que o Senhor vai nos dar outras e outras oportunidades para a gente rever esse material e aí a gente colocar um pouquinho mais em prática daquilo que a gente já não está colocando. Eu espero que tenha passado algo que os irmãos achem que deveria ser nesse vídeo. Eu sei que talvez eu não acompanhei o material, mas falei daquilo que está no meu coração e daquilo que a gente tem realizado como ministério. Eu acho que esse é o alvo, né? Aquilo que a gente pega aqui na plataforma com vocês, a gente aplica na realidade onde a gente está. Eu acho que a gente está fazendo isso. Deus abençoe, meu querido. Um grande abraço. Obrigado.